vocês, para quem está vindo hoje pela primeira vez, nós lemos esse livro Mentiras em que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta. Já tem muito tempo, já não sei mais quanto tempo, mas a gente vai lendo com calma e parando, né? E agora nós estamos no capítulo Mentiras em que as Mulheres Acreditam sobre os Filhos. Essa é a terceira reunião nesse capítulo. E hoje nós vamos tentar terminá-lo para que na próxima reunião, no mês que vem, se não vier outra pandemia por aí, se o mundo não acabar, se a gente não entrar na Terceira Guerra Mundial, aí a gente começa o capítulo 8, que é Mentiras em que as Mulheres Acreditam sobre as Emoções. O legal desse livro é que ele não foca num tipo específico de fase da vida da mulher, né? Ele fala de todas as fases que a gente passa, né? Então, não se desanime, você que não tem mais filho, ou que tem filhos já grandes, porque isso aqui também serve para nós, mulheres mais velhas, ajudarmos as mais novas, né? Então, algumas coisas que talvez a gente não tenha entendido na criação dos nossos próprios filhos, a gente pode ajudar as nossas filhas, as nossas noras, né? E a mentira 29, deixa eu relembrar as passadas, já que tem 200 meses que a gente fez a última reunião. As mentiras passadas foram: somos nós que devemos determinar o tamanho da nossa família. Essa foi a mentira mais polêmica de todas, que falou sobre planejamento familiar. Depois a mentira número 28, que foi a da última reunião: as crianças precisam ser expostas ao mundo real para que possam aprender a viver. Outra mentira, né? E aí hoje nós vamos falar sobre: todas as crianças vão passar por uma fase rebelde. É a primeira mentira. Depois nós vamos ver outra mentira. Essa aqui, algumas de vocês vão falar: ué, isso é uma mentira? Eu sei que meu filho é cristão porque ele orou para receber a Cristo quando era criança. E a última mentira: não somos responsáveis pelo que nossos filhos acabam se tornando. Então vamos lá. Todas as crianças vão passar por uma fase rebelde. Faz parte do trabalho de Satanás colocar medo na gente, e eu tenho certeza que todas vocês aqui, todas aqui são mães, são, né? Menos as que nunca tiveram bebês, só duas nunca tiveram filhos por enquanto, 3 nunca tiveram filhos por enquanto. Então todas vocês sabem do que eu estou falando. Faz parte do trabalho de Satanás plantar medo no coração da gente. Medo porque os filhos vão viver nesse mundo louco, medo porque os filhos vão ser rebeldes um dia, medo porque o mundo está muito difícil, a igreja está muito difícil. Então faz parte do trabalho dele de estancar o crescimento da igreja, né? O crescimento do povo de Deus nesse mundo. Faz parte do trabalho dele colocar medo no coração da gente, fazer com que a gente pare de ter filhos ou tenha menos filhos, porque a gente tem medo. E o que ela vai usar aqui é um desses medos, é o medo da adolescência. Quem nunca morreu de medo quando olhava seus filhos pequenos e olhava para uma amiga da igreja que estava arrancando os cabelos com filhos adolescentes? Quem nunca pensou: ai, Senhor, me ajuda, que medo, eu vou chegar lá, tomara que essa fase passe, né? Algumas pessoas dizem para mim: eu queria muito que meus filhos dormissem com 7 anos e acordassem com 21. Pulasse essa fase da pré-adolescência, da adolescência, né? Deixasse para lá. E então, qual é o problema desse medo exagerado que muitas vezes nós temos? Que tudo que eu estou falando aqui para vocês foi extraído do livro dela, tá? Algumas partes a gente vai ler e outras eu vou explicar, acrescentar algumas coisas e tal. E aí, qual é o problema disso? Da gente ter muito medo de que os nossos filhos cheguem na adolescência, né? Da gente morrer de medo dessa fase. O primeiro problema é que nós achamos que nós podemos desculpá-los quando eles estiverem nessa fase. Então, eles são desrespeitosos, eles são rebeldes, eles são desobedientes. E qual é o motivo? Eles são adolescentes. Então, está no pacote de ser adolescente, ser desrespeitoso e rebelde, né? Então, a gente se conformar com isso, a gente achar que isso é normal, que isso está certo, é um problema. E aí a gente não vai tratar a rebeldia com o remédio indicado para a rebeldia. A gente não vai tratar o problema
como a Bíblia manda que a gente trate. A gente vai entender esse problema como uma coisa natural e uma coisa que deveria ser levada naturalmente. Vai se resolver sozinho o problema, né? É como se não fosse causar nenhum mal e a gente tivesse simplesmente que se conformar com isso. A gente tivesse que se sentar e esperar o furacão passar, né? Então o primeiro problema é esse. Qual é o segundo problema quando a gente pensa dessa forma, quando a gente compra essa mentira de Satanás? O segundo problema é nós acharmos que a gente não precisa, como eu falei, tomar as medidas necessárias. Eu tenho um amigo que ele diz assim, criança é como uma bomba. Sabe aquela bomba que tem hora para explodir? Uma bomba relógio. E aí, quando você não trata essa criança e você não desarma essa bomba, ela vai explodir na adolescência. Então esse é o problema. Quando a gente acha que a adolescência é apenas uma fase rebelde, e quem tem filhos sabe que a adolescência não é uma fase rebelde, rebelde é o ser humano, né? Então, Jéssica, querida, já vai nascer pecando, já vai nascer no pecado, mesmo antes de pecar, né? Então, o que a gente tem que entender? A gente tem que entender que fase todo mundo tem. Todo mundo tem fase rebelde na vida, todo mundo tem fase que os hormônios estão alterados, todo mundo tem motivo para desobedecer a Deus e para quebrar a lei de Deus o tempo todo. Então, se a gente usa essa desculpa para os nossos filhos, é uma fase, então a gente está perdendo a oportunidade que Deus nos dá de quebrar o coração dessa criança, de fazê-la entender que ela está desobedecendo a Deus quando desobedece a nós. Então, ok, a adolescência é uma fase difícil? É difícil, mas e a fase dos 2 anos, não é difícil? Quem já não teve seu bebezinho lindo, fofo, maravilhoso, com 6 meses, 7 meses, 8 meses, aí quando faz 1 ano, fica uma coisinha meio esquisitinha, quando faz 1 ano e meio, quando faz 2, você fala, meu pai, quem é este ser que mora na minha casa? Porque de repente a criança se transforma, né? De repente a criança vira um monstro, cheia de vontade. Não é que ela não era antes, ela era, mas agora ela entende que ela pode usar de manipulação para conseguir o que ela quer. Ela entende que se ela gritar, que se ela se jogar no chão, né? Quando eles sabem que os pais toleram isso, eles vão conseguir aquilo que eles querem. Então tem a chamada, né, dos terríveis 2 anos, né, terrible 2, né, a idade que todo mundo tem pânico. Mas não é só os 2 anos, nos 4 viram outros problemas, aos 6 eles já vão estar mentindo, aos 8 eles vão aprender a manipular. Então, minha gente, não tem descanso, queridas, não tem trégua. Então, lidar com o pecado, e por trás de cada um desses pecados está a rebelião e a rebeldia. Então, não é só, o problema é que a gente acha que na adolescência é mais sério, e até é, por quê? Porque na adolescência eles vão pegar a chave do carro, eles vão chegar em casa sem hora para chegar, vão chegar depois da hora que você marcou, eles vão bater a porta na tua cara, né? Então, as complicações são maiores, mas a rebeldia já estava lá. E a gente não tratou, e a gente não cuidou. Porque todo pecado, no final das contas, é rebeldia, é rebelião. Todo pecado, quando a criança mente, por exemplo, quando a criança manipula, por exemplo, quando a criança desobedece os pais, ela está dizendo assim, olha, aquilo que é a lei de Deus não importa para mim. O que importa para mim é o que o meu coração quer fazer. E isso é rebeldia. E como diz lá no texto de 1 Samuel, o pecado de rebeldia é como a feitiçaria. Rebeldia é tão grave quanto feitiçaria. Então, é um pecado sério que não vai se demonstrar só lá na adolescência. Ele vai, desde que a criança nasce, eles vão se desenvolvendo, né? Eles vão crescendo nesse pecado. Se nós, que somos seus pais e responsáveis por eles, não cuidarmos disso. E aí nós sabemos que Deus tem uma aliança com o seu povo e nós temos a obrigação de ensinar os nossos filhos a abandonar esses pecados, a se negarem a si mesmo todos os dias, a dizerem não para suas próprias vontades e a abraçarem a obediência de forma alegre, de forma dócil. Essa é a nossa obrigação como pais. Por quê? Para que eles continuem crentes, e a gente vai falar sobre isso, é o próximo
ponto, né? Para que eles continuem crentes, para que eles continuem firmados nos caminhos do Senhor, para que eles continuem na igreja, para que eles prossigam no caminho do Senhor, é preciso investimento. A gente precisa abandonar a ideia, e a gente tem falado muito sobre isso, a Oreb prega muito isso aqui, a gente tem que abandonar a ideia de que filho de crente automaticamente é crente. O segundo ponto vai falar um pouquinho disso. Não é, Deus tem um pacto, Deus tem uma aliança com o seu povo, Ele quer salvar os filhos do seu povo, isso é um interesse dele, mas isso não é selo de qualidade. Deus usa a instrumentalidade dos pais, da igreja, da pregação, do culto doméstico. Deus usa meios para salvar os filhos da aliança. E você, mãe, é um dos principais meios. Você e seu marido, claro. Talvez o principal. Porque você está com ele ali, ó, na formação do caráter dessa criança o tempo todo. Então a gente não pode se descansar no pacto, na aliança, e dizer: Deus tem uma aliança com o seu povo, Ele vai salvar meus filhos e vou viver a minha vida distante da palavra de Deus, vou fazer aquilo que eu acho que é o correto na criação dos meus filhos, vou ensinar os meus filhos a seguirem o seu próprio coração e não a palavra de Deus. Então essa é uma responsabilidade muito grande. Vamos lá, quero ler para vocês na página 173 o exemplo de uma mulher muito citada, né, de um casal muito citado e muito conhecido por todos nós, que são os Edwards. Então vamos falar sobre Sarah Edward, esposa do grande pastor Jonathan Edwards. Veja o que o livro fala sobre ela. Ela tinha uma maneira excelente de liderar os seus filhos. Ela precisava falar só uma vez e logo era alegremente entendida. Sara, querida, queria ter te conhecido antes. Murmurações e respostas contrárias eram desconhecidas entre eles. Eu tenho uma amiga que vocês conhecem, Lia Lima, mãe de 7 meninos, 7 homens, que na casa dela tem uma lei: ninguém diz não para papai e mamãe, é proibido. Então qualquer coisa que se fale e a criança diga não, automaticamente eles são conduzidos a locais adequados para medidas adequadas. Em sua conduta eram extraordinariamente respeitosos com os pais. Brigas e disputas que ocorrem com muita frequência entre crianças eram inexistentes em sua família. E aí a gente vai pensar: Sarah Edward e Jonathan Edward eram uma semente muito santa, muito pura, né? Os filhos deles, eram brilhantes. Não. A questão não é quem eram os filhos deles ou a santidade dos pais, mas como eles imprimiram a obediência na vida deles. O último capítulo, se der tempo, que é Tal Pai, Tal Filho, um ponto da terceira mentira que a gente vai estudar hoje, fala isso. Como é possível pais justos e piedosos terem filhos ímpios? E isso é possível, né? Nós vemos na Bíblia vários exemplos, a gente vai ler sobre isso, né? Então isso depende do quê? São duas coisas: pais que são crentes, pais que temem ao Senhor, pais que amam ao Senhor e que se empenham por obedecer a Deus naquilo que Ele fala sobre criação de filhos, sobre como devemos ensinar os nossos filhos, porque não basta nós amarmos ao Senhor e sermos tementes a Deus. Se nós fazemos isso em uma área da nossa vida, que é a criação dos nossos filhos, a gente resolve fazer do jeito que a gente quer, ou do jeito que o mundo acha, ou do jeito que a gente pensa que deve ser, a gente vai colher os frutos disso. E aí continua a descrição sobre Sarah Edward. Seu sistema de disciplina começava em uma idade muito precoce. Lembra do texto de Provérbios? Aquele que o ama cedo. Disciplina, cedo, é a hora, né? Todo mundo que pergunta para ali: mas qual é a idade de começar a atividade das crianças? Qual é a fase? Qual é a idade? Aí ela sempre diz: o mais cedo possível. Porque quanto mais cedo você
as crianças, mais cedo você vai precisar parar de achar as crianças. Por quê? Porque é o exercício que vai fazer com que as crianças entendam que elas precisam parar, que as coisas têm limite, que as coisas só podem chegar até ali. Dali eles já sabem que papai e mamãe não vão permitir, tá? Então, quem ama seu filho, cedo o disciplina. E aí o texto diz: seu sistema de disciplina começava em uma idade muito precoce e era sua regra resistir à primeira, bem como a todas as exibições de temperamento ou de desobediência subsequentes da criança, por mais nova que fosse, até que a vontade da criança fosse trazida em submissão à vontade de seus pais. Então, criação de filhos se trata disso. Submeter a vontade da criança à vontade dos seus pais. Se a gente não consegue fazer isso quando os nossos filhos têm 2, 4, 6, desiste. A gente não vai conseguir fazer isso na adolescência. E não se engane, não é sempre que os filhos vão demonstrar de forma agressiva que não estão concordando com você. Porque os filhos, eles são diferentes entre si. Alguns filhos têm o temperamento de, sei lá, na idade dela, por exemplo, a mãe dizer, vem aqui filhinha, e o filho dizer, não vou. E aí o pai vai e cuida desse problema. Mas tem criança que não faz isso, não dá de frente, não bate de frente. Sabe aquela parábola que Jesus conta daqueles 2 filhos? Que o pai mandou ir fazer alguma coisa e um filho disse, não, eu não vou, depois foi. E o outro filho disse, eu vou, mas não foi. A ideia é essa. Então, às vezes, nós temos filhos que são sonsos. E que você dá uma ordem para eles e eles, ficam tudo bem, eles sabem que eles não podem bater de frente com você, ou eles não têm energia para bater de frente com você. E aí o que eles fazem? Fingem que estão obedecendo e quando você vira as costas, continua fazendo. Ou eles olham para você e te dão uma resposta manipuladora, ou uma resposta que você quer ouvir, mas do jeito deles. Um dia a gente estava com uma de nossas netas e meu filho com ela, e meu filho disse, filhinha, faça, sei lá, não me lembro exatamente o que era, não come mais amendoim não. E aí ela pegou o amendoim e falou, papaizinho vai comer só mais um, tá bom? E comeu. Você entende? É diferente de uma criança que diz, eu quero, eu vou comer, você não manda em mim, e vai lá e come o amendoim. Mas a desobediência é a mesma. Você disse para não fazer, aí ela vai com todo jeitinho, Por isso que às vezes a gente se surpreende com os nossos filhos quando eles chegam à adolescência. Porque a gente pergunta onde é que estava essa criança, estava ali, sendo alimentada por nós. O pecado dela sendo alimentado por nós, mas sem perceber, porque não era uma coisa muito visível, não era uma coisa muito, muito aberta. E aí ele termina a narrativa. Sabidamente, diz que submetia a vontade das crianças à vontade de seus pais, sabidamente refletindo que até que uma criança obedeça a seus pais, ela nunca poderá ser levada a obedecer a Deus. Eu amei esse trecho. Então, se o objetivo da nossa vida é fazer com que os nossos filhos amem a Deus e sirvam a Deus e continuem propagando o Evangelho nesse mundo, e a gente visa a salvação da alma deles, que não é obra nossa, é do Espírito Santo de Deus, mas a instrumentalidade somos nós, a gente não pode descansar, porque a desobediência a nós é, em primeiro lugar, desobediência a Deus, porque foi Deus quem nos instituiu autoridade sobre eles, e entender isso é extremamente importante, porque aí você vai conduzir o seu filho à obediência a você, não é porque você é mais velha, não é porque você é mais experiente, não é porque você sabe mais da vida, não é por isso, também. Mas o objetivo principal eu estou respondendo a um cargo que eu recebi, eu estou respondendo ao meu chefe. Foi Deus que mandou eu ser autoridade sobre os meus filhos, então eu preciso obedecer, Então, nessa história de submeter à vontade do filho, ensiná-los a lidar com as emoções deles é essencial. Essencial. Por quê?
Porque as dificuldades vão aparecer para que eles submetam a vontade deles à sua. E a gente tem muitas desculpas, né? Vamos lá. Criança doente. Tadinho, tá doente. Criança com sono. Menina, tá assim, se jogando no chão porque não dormiu essa noite direito. Menina, mas tá me desobedecendo tanto assim porque tá numa fase, a gente se mudou agora. Sei lá, vovô tá doente. Oi? O irmão nasceu, pronto. Aí a criança tem passe livre para quebrar a casa, para ser rebelde, para responder o pai e a mãe, né? É impressionante. A gente precisa ensiná-los a aprender a lidar com essas emoções. A nossa vida não é assim? Quantas vezes você está na TPM e você quer matar? Figurativamente falando, né, gente? O marido. Figurativamente falando, gente. Matar o marido, lá no pescoço do marido. O que é? É pecado? É pecado. É a fase hormonal? É a fase hormonal também. A gente é regido por isso. A gente é volúvel a essas coisas. Mas isso é desculpa? Não é desculpa. A gente precisa aprender a controlar as nossas emoções, independente da fase que a gente está. Tô na menopausa. Porque eu tive neném. Se a gente for dar desculpas hormonais, mulher, então, pense na vida. Pense numa vida de desculpas pro pecado, né? Porque a gente é assim, oscila desse jeito as nossas emoções. Então a gente sabe o quanto é necessário ensinar aos nossos filhos a lidar com as suas próprias emoções. A gente sabe o quanto é importante que os nossos filhos aprendam. Ok, está com sono? Está, mas não tem desculpa de fazer pirraça, não tem desculpa de desobedecer, né? Então, até que ponto a gente tolera a rebeldia dos nossos filhos? Porque a gente dá desculpas para eles, né? É claro que a gente precisa, isso é uma coisa importante, aprender a não provocar os nossos filhos à ira. Tem uma linha muito tênue aí, tá? Então você tem uma agenda, sei lá, as mães que fazem homeschooling, por exemplo, né? A Lara e Maria Alice. Então você tem uma agenda a cumprir, né? Aquela manhã você vai fazer isso. Mas aí a criança não dormiu a noite. Teve uma noite, sei lá, passou a noite tossindo, acordou quebrada. Aí você fala, não, a minha agenda é inflexível. Ele vai ter que fazer isso. E aí lá pelo meio do caminho ele tá choroso, ele tá irritado. Você, não, mas precisa continuar. Não, mas você... Né, gente? A gente também tem que ter sensibilidade e não exigir acima das capacidades. Mas eu não tô falando disso, eu tô falando de rebeldia e obstinação, tá? Então a gente sim tem que tomar cuidado para não exigir dos nossos filhos mais do que eles podem, para não levá-los à exaustão. Isso é uma coisa que eu sempre falo para as mães. Aprenda a conhecer o timer da sua criança. E isso não significa reger a sua vida pelos seus filhos. Porque a vida da família é regida por papai e mamãe, não é pela criança, né? Porque aí também já é outro extremo, né? Aí tem gente que, eu não posso ir no aniversário porque 7h30 eles já estão dormindo, então eu não vou no aniversário. Vai ter o culto de ação de graça no aniversário dele. Não posso, menina, porque 8 horas o menino tá na hora dele jantar. Ele janta 8 horas, então ele não posso mexer na agenda. Então são exageros que a gente precisa sempre fugir deles. Então, quando seus filhos são pequenos, é quando a gente estabelece a base de como será a adolescência. Porque a adolescência é uma fase difícil? É uma fase difícil, como outras também são. Essa é mais difícil por quê? Porque eles são grandes, porque eles são altos, porque eles engrossam a voz, porque eles se acham donos da razão, porque às vezes eles já estão ganhando o dinheiro deles. Pensa na coisa difícil você controlar um filho que ganha dinheiro dentro da sua casa se você não fez isso a vida toda. Impossível, porque ele vai se achar o dono do pedaço, né? Então, a gente precisa estabelecer essas bases hoje, enquanto eles são assim, piquititicos, né? E aí, algumas atitudes que você toma hoje vão pavimentar esse caminho. Primeiro, deixa seu filho saber desde cedo que quem manda em casa é papai e mamãe. Ele precisa entender isso. Depois, deixe seu filho saber que rebeldia e desobediência são pecado contra Deus, contra você, e que serão tratados como a Bíblia ensina. E como a Bíblia ensina? Provérbios 23, 11 e 13. Citação literal farei agora. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá.
Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Gente, não precisava de mais nenhum texto sobre criação de filhos na Bíblia, só esse. Se nós cremos que a palavra de Deus é verdade absoluta, só esse texto já nos ensinaria por onde andar. Outra dica que vai pavimentar o caminho para quando chegar a tão temida adolescência: estabeleça um relacionamento de respeito e amizade com eles desde muito cedo. A gente precisa parar de achar que filho, eu sempre falo isso para vocês, né? É um apêndice nosso. Que filho é nossa válvula de escape, que filho é onde a gente vai jogar todas as nossas frustrações e reclamações, que filho é saco de pancada das nossas emoções, que a gente vai jogar todas as emoções em cima dele, que ele é um ser junto de nós. Ele não é, ele é um ser à parte de nós. Ele é um irmão em Cristo seu, e ele precisa ser respeitado como tal. E a gente precisa entender isso. Então, quando a gente está criando os nossos filhos, esse relacionamento não é assim: eu que mando aqui, cala a boca. Não é assim. Mamãe manda, o filhinho obedece. Eu te amo, vamos conversar. O que você está sentindo? Por que você agiu assim? O que você pensou? É um relacionamento de amizade que vai sendo construído, porque vocês são iguais diante de Deus. É igual relacionamento marido e mulher. Marido e mulher, ele é o líder, ele é o cabeça da família. Você é submissa, auxiliadora idônea, mas vocês são o que diante de Deus? Iguais. Então a gente precisa entender isso também em relação aos nossos filhos. Nós somos iguais, por isso eles precisam do nosso respeito. Eles precisam que a gente fale com eles com educação, com gentileza, com amabilidade. Eles precisam se sentir parte da família, eles precisam se sentir importantes pra gente. Quer ver um problema que a gente tem hoje em dia? A gente não, vocês, né? Porque eu não tenho mais filho pequeno. Um problema que vocês devem estar enfrentando hoje, que deve ser um problema muito difícil para as crianças: celular. Deve ser muito difícil para uma criança tentar arrancar a mãe do WhatsApp, tentar arrancar a mãe do Instagram, enquanto está falando com ela e a mãe está aqui. Filho, tá, Isso deve ser terrível, porque a criança, ela quer ser olhada nos olhos, ela quer ser ouvida e ela quer que você converse com ela. Então, se você não demonstra esse interesse por eles enquanto eles têm 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, se você não demonstra esse interesse por ele, quando ele tiver 15, e aí você quiser: oi filhinho, conversa com a mamãe, não tem ponte, não existe, esse caminho não foi construído. E aí ele vai buscar outros conselhos, ele vai buscar outras amizades, porque a sua não interessa mais. Outra dica importante: reforce o círculo de amizade dos seus filhos. Eles precisam ser amigos de outras crianças crentes. Eles precisam estar cercados de crianças que vivem os mesmos padrões que eles. Você imagina o que é para uma criança de 14 anos estar no meio de crianças de 14 anos que fazem da vida deles o que eles querem, que têm padrões completamente diferentes? Como é que eles se sentem? Eu sou diferente, né? Eu preciso ajustar isso, eu preciso me parecer com eles, né? Eu lembro muito que quando os meus filhos, nós éramos uma congregação bem menor do que somos hoje, e tinha os meus filhos e os filhos do Alexandre, né, que eram 7 crianças no total. A gente sempre fazia de tudo para que eles vivessem muito perto, muito junto. E isso é uma prática que a gente tem que ter, fazer questão das amizades dos nossos filhos. E a gente sempre vivia muito perto, e eles se consolavam um no outro, porque eu não posso namorar, eu também não. Eu não posso usar roupa curta, eu também não. Meu pai não deixa eu ir pra balada, o meu também não. Então eles ficaram tão amigos que se casaram entre si, né? Saíram 2 casamentos daí. Mas você tinha que ver a alegria deles quando chegava algum outro jovem na igreja e que pensava como eles. Não somos só nós, você também pensa assim, então vem viver com a gente, né? E tinha uma hashtag, né, Vânia? Partiu congregação, ficavam computando aí os adolescentes para virem, ou os jovens para virem participar da igreja com eles, crescer aquele grupo. Por quê? Ali era um lugar de segurança para eles. Ali eles se sentiam seguros, ali eles pensavam: eu não sou um ET, né? Existem outras pessoas que pensam assim. Então isso é extremamente importante. Então não seja aquela mãe
que não deixa os amigos ir para casa, porque vai sujar minha casa, porque eles comem muito, porque vai me dar trabalho. Não seja essa mãe. Traz os amigos, fortaleça os laços, os amigos crentes, né? Aqueles amigos de pais que estão trilhando os mesmos caminhos que você. Vamos lá, mentira 30. Sei que meu filho é cristão porque ele orou para receber a Cristo quando criança. Então muitas vezes a gente se engana, e é isso que essa mentira vai tentar desfazer. A gente se engana se tranquilizando a respeito do estado da alma dos nossos filhos, só porque um dia, em algumas igrejas tem apelo, né? A criança levanta a mão e diz que aceitou Jesus, ou porque num culto doméstico a criança falou uma coisa que você, uau, né? Eu lembro do Caleb, quando tinha, 3 anos de idade, eu dando aula sobre o Egito, né, as pragas do Egito, e aí falei sobre o sangue na verga da porta e que os primogênitos foram salvos, e aí ele disse, igual Jesus, né, tia? Não é? Jesus derramou o seu sangue e os filhos dele não morreram. 3 anos de idade. E aí quando você olha uma declaração dessa, você pensa, uau, entendeu o evangelho. Pronto, missão cumprida, próximo trabalho, né? E aí a gente descansa. Ou então aquelas crianças que têm muita facilidade de decorar, né? Aquelas crianças que fazem orações lindas, aquelas crianças que até têm hábitos devocionais, porque tem crianças que já desenvolvem isso, aprendem a ler e os pais colocam horário para eles terem seus devocionais, para lerem a Bíblia, e as crianças sentam ali, leem a Bíblia, e aí você olha aquilo e você fala, puxa vida, tem um crentinho dentro de casa, e descansa. E esse não é o caminho, porque muitas vezes, mesmo as nossas crianças que foram batizadas e que demonstram interesse pelo Evangelho, elas chegam em pontos de bifurcação que elas precisam tomar atitudes, né? E como tem sido a vida dela de obediência enquanto ela é criança, é isso que vai demonstrar como tem sido a vida dela de obediência a você e a Deus, independente da vida religiosa dela, independente do quanto ela gosta de ir para a igreja, independente das coisas que ela tem lido, né? Então nós precisamos deixar que a fé dos nossos filhos sejam provadas por muitas situações e fases diferentes, né? E que essa fé se demonstre por meio do abandono consciente de pecado. Sabe aquela fase que você vai falar com seu filho sobre algum pecado específico e ele vai chorar, vai se quebrantar? Sabe? Não, ainda não, né? Não, vocês ainda estão na guerra, né? Mas vai chegar essa fase que você vai repreendê-lo e ele vai encher o olho de água e ele vai falar, puxa mamãe, eu realmente pequei, né? E ele vai se arrepender, ele vai voltar para o caminho. Então, até a gente ver esses frutos de arrependimento na vida dos nossos filhos, a gente não pode dar descanso aos nossos olhos. Não interessa a idade que eles têm. Eu lembro que alguns dos nossos filhos, nós temos 4, alguns deles disseram que queriam fazer a pública profissão de fé deles, né, que é quando eles se tornam membros da igreja e responsáveis diante da igreja por si mesmos. E alguns deles a gente disse, não, ainda não é hora. Então não é questão de idade, é questão da gente ver como é que está o amadurecimento da fé dessas crianças, né? Ou desses adolescentes. Como é que está a resposta da vida prática deles, porque o Evangelho é demonstrado, a conversão ao Evangelho é demonstrada através de uma vida de obediência à palavra de Deus, uma vida de mudança. Então se não há essa mudança no seu filho, se pelo contrário você está piorando, então a gente não deve se iludir a respeito da alma deles. Eu quero ler para vocês um trechinho da página 175, que diz assim: acredito que Satanás cega muitos pais para a verdadeira condição espiritual dos seus filhos, a fim de mantê-los em cativeiro para o reino das trevas. Os pais mais vulneráveis a essa mentira são aqueles que criaram os filhos na igreja e lhes ensinaram a diferença entre o certo e o errado. Então eles ficam mais tranquilos. E aqueles cujos filhos fizeram algum tipo de profissão de fé quando criança ou jovens, eles podem até ter tido grande interesse em assuntos espirituais em alguma época. Esses pais frequentemente supõem que, uma vez que todos os itens anteriores são verdadeiros, seu filho ou sua filha deve ser um cristão genuíno. No entanto, a Bíblia deixa claro que uma pessoa pode saber tudo sobre Deus, dizer todas as coisas certas e até mesmo ter experiências profundamente religiosas
sem nunca ter se convertido. Já viu aquela criança que chora depois da pregação? Que entende alguma coisa daquela pregação? Pronto. Ou então aquela criança que termina a pregação e diz: quero ser pastor. Aí você fala: pronto, missão cumprida, converteu, né? E aí a gente para de investir na vida deles, a gente se tranquiliza erradamente. Somente Deus conhece o coração, mas Ele nos deu algumas normas objetivas pelas quais podemos medir uma profissão de fé, a nossa e de outra pessoa, tá, gente? Então esse entendimento errado de não julgueis, né? Porque esse é um entendimento errado que a gente tem acerca de muitas coisas. Não é bem assim não, tá? Quanto à conversão. A conversão, ela exige demonstração. A fé sem obras é morta. E que obras são essas? Estilo de vida, obediência, viver da maneira como a Bíblia diz. Não é uma coisa subjetiva, gente. Conversão não é algo subjetivo. Conversão nossa, conversão dos nossos filhos, não é alguma coisa subjetiva, é muito objetiva. Então a gente não pode se enganar. A primeira epístola de João foi escrita para fornecer uma garantia de salvação àqueles que se converteram genuinamente e para advertir aqueles que não tinham nenhuma base real para a profissão da sua salvação. João identifica características específicas. Estudem o livro de 1 João. A gente já estudou isso num retiro dos jovens que a gente teve, não foi? João identifica características específicas que distinguem aqueles que foram verdadeiramente salvos daqueles que professam ser salvos, mas são meramente religiosos. Eles apenas cumprem rituais. E aí ela vai citar vários trechos aqui que eu vou ler para vocês. E sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Então, já começa com um soco no estômago, né? Não é a nossa profissão, é a nossa vida. Não adianta nós dizermos que nós cremos em Deus se a nossa vida não é pautada por aquilo que a palavra diz. E assim, outro texto, sabemos que estamos nele, e assim sabemos que estamos nele. Quem afirma estar nele também deve andar como ele andou, se parecer com Cristo, seguir os seus ensinamentos. Aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, até agora está em trevas. É outra demonstração clara da nossa conversão. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que é o amor ao mundo? É sempre que você é colocado diante de duas circunstâncias. Fazer a sua própria vontade, quando ela é contrária à palavra de Deus, você faz a sua vontade, isso é amor ao mundo. Essa é uma demonstração clara de que se nós somos salvos ou não. O amor ao mundo, o apego aos nossos desejos, às coisas que nós queremos em detrimento da palavra de Deus. Outro texto de 1 João que ela cita, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco, mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. E o último trecho, os filhos de Deus e os filhos do diabo manifestam-se assim: quem não pratica a justiça não é de Deus, nem quem não ama a seu irmão. E o que é praticar a justiça, gente? Está falando de justiça social? Não. Está falando de fazer o que é justo. E o que é fazer o que é justo? Obedecer à lei de Deus. Obedecer os mandamentos de Deus contidos aqui na palavra dele, de Gênesis até Apocalipse. Então a palavra de Deus fala para você não se irar. Isso é praticar a justiça. Quando você tem todos os motivos do mundo para se irar, domina a sua ira. Que motivo a gente tem? Quando você tem todos os motivos para mentir, para se safar de uma situação, e você permanece falando a verdade, isso é justiça. Isso é viver na justiça. Quando você tem toda a possibilidade de tirar vantagem de uma situação e você prefere ter prejuízo em prol do irmão, em prol do benefício do irmão, você não vai a ele, você não cobra, você não tira satisfação, você sofre o dano, como a palavra de Deus fala. Isso é justiça. Quando você atende ao órfão, atende à viúva, atende ao necessitado, isso é justiça. E dezenas de outras coisas. Quando você furtava e agora não furta mais, quando você mentia, agora você não mente mais. É aquele constante desvestir e se vestir de Cristo, tirar o velho homem e se vestir de Cristo. Então é dessa forma que nós podemos saber se nós estamos no caminho.
né, se nós somos realmente convertidos, e é dessa forma que nós avaliamos os nossos filhos. É percebendo que ele tem abandonado práticas pecaminosas. É percebendo que ele tem lutado contra o próprio pecado. Então vamos lá. Para terminar esse ponto, a pressuposição de que nossos filhos são crentes, porque eles fazem alguma daquelas coisas que a gente falou, pode trazer alguns resultados perigosos. O primeiro, pode dar a falsa sensação às crianças de que o futuro eterno delas está garantido quando não está. Então, a alma dele está em risco. Você pode estar dando a sensação do seu filho que ele não precisa correr para a cruz, que ele não precisa correr para o Senhor, porque você, ele já é crente, né? Então você não mostra a ele a necessidade de ir aos pés de Cristo. Pode levar os pais a descansarem quanto ao estado da alma dos seus filhos, já falamos nisso. Dá origem também a um tipo de graça barata, que é uma graça que nunca foi descrita na Bíblia, que é aquela graça, né, botar aspas aí, que você pode levar a sua vida do jeito que você quiser e que isso não tem consequências, né, que Deus é como um grande Papai Noel, né, doador de presentes, e você faz da sua vida o que você quer. E deixa a igreja, por último, cheia de membros que pensam que estão bem, quando nós criamos nossos filhos assim, embora não tenham nenhum relacionamento com Deus e causem escândalo por causa das suas vidas pecaminosas, né? Sendo um péssimo testemunho para o mundo. E assim a Nancy termina esse trecho. Olha que perigo, é perigo para a alma deles, é perigo para o reino de Deus no mundo, é perigo para o mundo que precisava ser alcançado pelo Evangelho, e é perigo para nós também, porque mais tarde quem vai chorar somos nós, né? As lágrimas amargas de ver nossos filhos em caminhos distantes do Senhor. E aqui na página 178 ela diz assim: com certeza é possível que aqueles que se converteram de verdade desobedeçam a Deus, é possível, ou tenham um período de recaída, mas nenhum crente verdadeiro pode pecar de modo voluntário e habitual sem experimentar a convicção do Espírito Santo de Deus. Porque aí você vai falar para mim: poxa, Simone, peraí, mas meus filhos pecam. Sim, você também, eu também. A gente continua pecando. Mas como é esse pecado hoje? Anteriormente, escravos do pecado, vivendo sem escolher. A gente simplesmente pecava. Depois de convertidos, nós passamos a ter o Espírito Santo de Deus em nós e agora se estabeleceu uma luta. Então é assim que a gente vai ver, lutando. Então o seu filho vai pecar? Vai. Seu filho, como ela falou aqui, pode ter alguns períodos de uma queda bem feia? Pode. E o que é que vai tranquilizar o seu coração? Quando há arrependimento e retorno. Essa é a marca de que ele tem o Espírito Santo de Deus. A verdade é que não importa o quão domesticado um filho pode ser, não importa quão fervoroso eles possam ter parecido um dia, se não tem nenhum desejo ou fome de Deus, se tem um padrão sistemático de rejeitar a palavra de Deus e os seus caminhos, então eles precisam ser desafiados à conversão. Se eles têm um padrão sistemático de pecar e de escolher os seus próprios caminhos ao caminho de Deus, né? Então eu acho que se firmar nessa mentira de que meus filhos fizeram uma profissão de fé, meus filhos têm jeitinho de crente, nunca choraram para ir para a igreja, então meus filhos são crentes. Isso nos leva a vários perigos. E por último, eu não vou ler todo esse capítulo não, eu vou só dar uma resumida por causa da nossa hora. É a mentira 31, que está lá na página 178, que diz assim: não somos responsáveis pelo que os nossos filhos acabam se tornando. Então, essa é uma mentira que é perigosa. Por quê? Porque se a gente acha isso, a gente vai se esquivar da nossa responsabilidade. Se nós não temos responsabilidade nenhuma pelo que eles serão no futuro, e aí a gente precisa entender isso direitinho, tá? A conversão, ela é pessoal e ela é uma obra da graça de Deus, mas existem meios para se chegar a isso. Nós somos instrumentos para que esses meios se estabeleçam na vida dos nossos filhos. E você, que já tem filho criado, como eu, você olha para eles e você fala:
puxa vida, culpa minha. É duro, isso é muito duro. Mas a gente olha para os pecados deles, e se a gente é sincero, se a gente não tem medo de encarar, né, a gente mesmo, a Deus e os erros dos nossos filhos, a gente vai olhar os pecados contra os quais eles estão lutando agora, adultos, casados, né, ex-esposas, que se lascam, né, que vão tentar aparar as arestas que a gente não deu conta, né. Quando a gente olha para eles, a gente vê um espelho da nossa ineficiência, da nossa preguiça, muitas vezes, de coisas que a gente viu neles e que a gente não quis corrigir e não quis lutar durante anos, porque a gente teve preguiça e agora a gente vê a falta de estabilidade emocional deles, agora a gente vê a mentira plantada no coração deles e eles vivendo por meio da mentira, a gente vê aquele adulto que se tornou egoísta, que se tornou o dono do mundo, que se tornou impaciente, que tem problemas com dinheiro, que tem problemas com domínio próprio, né? Não tudo isso junto, né, gente? Algumas coisas dessas, pelo amor, né? Algumas coisas dessas, que são problemas crônicos, a gente olha e primeiro a gente que é pai e que é sincero, a gente vai olhar, eita, igual a mim, porque eu também lutava com esse pecado e ele aprendeu comigo o meu pecado, e a gente vai olhar e vai falar, puxa vida, eu devia ter investido mais e eu não investi. Então esse é um ponto, a gente precisa fazer essa análise, e vocês que estão criando filhos precisam saber que isso vai acontecer. Por isso aquele pecado contra o qual você está lutando hoje, luta mais. Por isso aquele pecado que você já descobriu que está comendo a sua alma, luta como uma guerra de sangue. Por isso você já descobriu que você não consegue se submeter à autoridade do seu marido, a guerra está meio perdida, né? Porque como é que você quer ensinar alguém a se submeter à autoridade se você que tem uma autoridade sobre você não se submete a ela, né? Então isso é um alerta para a gente que tem filho pequeno, para que a gente se domine, para que a gente lute contra o nosso pecado, para que a gente possa ensinar os nossos filhos também. Aí na página 139 ele diz assim: a Bíblia inclui relatos de homens devotos que tiveram filhos ímpios, assim como de homens ímpios cujos filhos tinham um coração devoto. É dada pouca explicação sobre por que isso acontece. No entanto, recebemos algumas pistas que fornecem ideias para os pais que desejam que seus filhos se tornem verdadeiros seguidores de Cristo. E ele vai citar 2 exemplos, Ló e Eli. Não sei se vocês se lembram de Ló, que foi lá para a terra de Sodoma e Gomorra, né? Tinha 2 lugares para ele escolher, ele e Abraão. E Abraão falou para ele, pode escolher primeiro. O que ele escolheu? Exatamente o lugar mais promíscuo, mais podre que tinha, mas porque ali daria boas condições para eles. Olha aí, cuidado quando seu marido receber uma proposta de emprego maravilhosa e aquilo representar a sua alma estar em risco. Foi o que Ló fez. Levou a sua família para um lugar que mais tarde seria destruído por causa do pecado. Então ele tomou atitudes erradas. Lembra da mulher de Ló? Olhou para trás, porque o coração dela estava plantado lá naquela cidade, nas coisas que representam as coisas do mundo, o pecado, né? E depois toda aquela desgraceira com as suas filhas. Por quê? E ele era um homem justo. Se você vai lá para a epístola de Pedro, Pedro fala que Ló era um homem justo, que atormentava a sua alma justa por causa da impiedade do lugar. Então atesta que ele era um homem crente, ele só não soube guiar a sua família. Então isso é um alerta pra gente também, porque a gente pode ser crente, temente a Deus, mas a gente errar na condução dos nossos filhos. E ele cita também Eli. Ele termina a história de Ló assim: o preço que Ló pagou por seus valores temporais parece alto, mas a lei da semeadura e da colheita destaca que a semente plantada invariavelmente produzirá uma colheita multiplicada. Como mais de uma pessoa já salientou, o que os pais toleram com moderação, os filhos vão usar como desculpa em excesso. O que os pais toleram com moderação, que é pecaminoso,
os filhos vão usar em excesso, eles vão se aproveitar disso. E o outro exemplo que ele cita é de Eli, que todos nós conhecemos, né? Eli, um sacerdote, um homem temente ao Senhor, e que teve 2 filhos que foram tão ímpios no lidar com as coisas sagradas, tão ímpios que foram mortos pelo Senhor, foram mortos. O sacerdócio foi retirado para sempre da família de Eli por causa disso. E o que o Senhor disse a Eli? Por que, Eli, você honrou mais os seus filhos do que a mim? E o que é honrar os filhos mais do que ao Senhor? É você ver que eles precisam de correção e você não corrigi-los. Você está honrando mais a eles do que a Deus, porque Deus manda corrigir. É você vê-los num caminho pecaminoso e você não fazer de tudo e não lutar com todas as suas forças, com armas reveladas na palavra de Deus, para resgatar o seu filho desse caminho. Então, é uma jornada fácil? Não é. É brincadeira? Não é, porque a gente está lidando com almas. E sim, muito do que os nossos filhos forem na idade adulta, para o bem ou para o mal, vai ser fruto do nosso trabalho ou do nosso descaso. Vai ser fruto dos nossos joelhos dobrados em oração ou da nossa preguiça de orar e de ensiná-los, né? Então nós temos sim responsabilidade. É claro que a responsabilidade última é deles. Eles, como adultos, eles respondem por si a Deus, né? E essa não é uma desculpa, não pode ser uma desculpa. Mas meus pais não conheciam a Deus, por isso que eu sou do jeito que eu sou. Minha mãe não me criou no caminho do Senhor, por isso que eu vivo uma vida cristã tão debilitada. Não é desculpa, porque aí nós nos convertemos. Querida, toma jeito. Querida, adequa a tua vida à lei de Deus, adequa a tua vida à palavra de Deus. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude, né? Porque não é produtivo para ninguém perdermos filhos. Não é produtivo para a alma deles, não é produtivo para nós, é tristeza para nós, né? Provérbios fala que o filho sábio alegra a sua mãe, né? Traz alegria àquela que a gerou, né? Aquela criança que foi gerada por ela, né? Então é alegria e é descanso para nós na velhice, é benefício para a alma eterna deles e é benefício para a igreja e para a sociedade, para o mundo de uma maneira geral. Então que Deus nos ajude a sermos trabalhadoras incansáveis pela alma dos nossos filhos, que a gente não deixe esse papel na mão da igreja, na mão do livrinho que a gente já comprou para eles, né? Na mão da escola, na mão da tutora do Cecílio, que a gente não deixe isso na mão de ninguém, que a gente tome as rédeas, né, da criação dos nossos filhos nas nossas mãos, porque para o bem ou para o mal as consequências quem vai colher somos nós, né? E a igreja. Vamos orar? Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai, porque nós não sabemos viver a nossa vida como devemos, por causa do pecado, por causa do mundo que nos assedia, formatando a nossa ideologia, a nossa mente, com parâmetros que muitas vezes estão tão distantes da Tua Palavra. Mas nos ajuda a fazer como na reforma, voltar às fontes, sempre voltar às fontes, sempre voltar à Palavra, e não nos deixar levar pelos padrões mundanos de criação de filhos, pelos padrões que a mídia ou que qualquer instrumento nos dê, mas que o nosso padrão seja a Tua Palavra. Tem misericórdia, ó Deus, da nossa geração, tem misericórdia dos nossos filhos e nos ajuda, Senhor Deus, a prepará-los não só para uma adolescência sem rebeldia e sem se afastar do Senhor, mas para uma vida inteira de serviço para o Teu reino, Pai. Que nós estejamos produzindo trabalhadores árduos pela Tua causa nesse mundo. Esse é o nosso desejo. Tem misericórdia de nós e nos ajuda a isso. Em nome de Jesus. Amém. Meninas, seguinte...